Eu vou, nessa primeira live, falar do Ministério Regenere, mas com dados científicos, vamos dizer assim. O que vem a ser esse Ministério Regenere, que é da Igreja de Deus e Amor, já que está o pessoal curioso aí por conta dessas mudanças na IPDA, da Miranda Neto, e falando aí, então, vou trazer aqui o que vem a ser o Regenere, segundo a visão de um teólogo. Vai deixando o seu like, se porventura não é inscrito no canal aí, se inscreva, porque ele tem uma pegada totalmente oposta àquilo que a ala conservadora da Deus e Amor prezava, o missionário Davi Miranda e tal. Então, vamos ver o que vem a ser esse Regenere. Visa mesmo regenerar? Entenda o que é o Regenere, o polêmico Ministério de Jovens de PDA. As redes sociais dos irmãos da Igreja Pentecostal do Deus e Amor está borbulhando em torno da mais nova polêmica da denominação. Dessa vez, os olhos da membresia se voltaram para o Ministério de Jovens Regenere, depois que o evangelista, muitos estão chamando ele de pastor, ele é evangelista. Evangelista na Igreja do Deus e Amor pode ser qualquer um. Pode ser até o Daniel, que é o iniciante lá, que passa pelo estado probatório de 6 meses, pelo menos era assim na minha época, de oração. Então, ele é evangelista. Depois que o evangelista Davi Miranda Neto, líder do movimento, e leia-se que esse movimento tem CNPJ, portanto, tem uma característica de uma igreja dentro da igreja, líder do movimento, demonstrar uma live insatisfação com costumes da sua denominação e afirmar estar disposto a mudar algumas coisas. Essa declaração foi entendida pelos desamorenses como uma afronta à chamada sã doutrina, um conjunto de usos e costumes rígidos adotados pela Igreja de Deus e Amor. A declaração de Davizinho, como Davi Neto, como é conhecido na IPDA, foi o estopim para vários membros da denominação pentecostal, encherem o projeto de críticas ácidas, denunciando inclusive a postura irreverente dos jovens que participam do Regenere. Entretanto, não são todos os desamorienses que entenderam completamente o que é Regenere e qual é o papel dele na IPDA. Afinal de contas, o que é de fato Regenere e por que ele causa tanta polêmica? Lembrando que essa matéria está no portal Rede Pentecostal, que é do Saulo, que era um ex da IPDA e é teólogo, né, ou é formado em teologia. Então, ele fala com propriedade. O Regenere é um ministério de evangelização com foco na conversão de jovens. O grupo tem a proposta de levar o evangelho com uma linguagem mais descontraída e desapegada da religiosidade ou de religiosidade, abordando temas nunca antes ditos nos tempos da Deus e Amor. O grupo tem causado desconfiança de alguns membros, principalmente pelo fato de utilizar uma liturgia que não é usual para uma igreja extremamente conservadora, como a IPDA, pregando o evangelho geek. Esse é o evangelho, essa é a forma deles. Evangelho geek, G-E-E-Q. Eles sobem no púlpito, pois nós vamos ver até o que vem a ser o evangelho geek. Eles sobem ao púlpito sem um tradicional paletó e gravata, pregam usando gírias, organizam eventos para falar de namoro e relacionamentos, evangelizam nas redes sociais utilizando o Super Mario Bros. E o Pac-Man, que são aqueles desenhos animados, e ainda usam e abusam de iluminação, transformando os cultos em um ambiente parecido com uma casa de espetáculos. Para dar uma ideia do que vem a ser esse evangelho geek, né? Pois é nada que o missionário Davi Miranda, fundador da denominação, imaginasse em seu pior pesadelo. Ou será que o missionário imaginou que um dia seu neto chamaria o apóstolo Paulo de treta em pleno culto na sede mundial? Ou ousaria subir um púlpito sem a armadura do obreiro, terno e gravata, como fazem os pastores das igrejas mundanas, como ele vociferava, às vezes, nos tradicionais cultos de domingo à tarde? Ou ainda mais, quem diria que os jovens da IPDA fariam uma espécie de terapia do amor para aproximar casais de pombinhos apaixonados, como faz a Igreja Universal? Embora criticado, a impressão, melhor dizendo, que há é que o grupo tem apoio da liderança da denominação. Claro, o Davizinho já confirmou que tem apoio da diretoria. Não é incomum membros da diretoria participarem dos eventos promovidos pelo grupo. Nos bastidores é dito que a igreja precisa mudar a cara para atrair o público mais jovem, já sedimentado a estrada para formar jovens mais robustos e melhor estruturados espiritualmente. O fato é que, embora o Regenere tenha trazido um evangelho mais, digamos, geek, ele também trouxe um tom mais radical, mais profundo nas pregações aos jovens,
Não é à toa que a página do Regenere do Facebook traz inúmeras referências a grandes pregadores batistas, como John Piper, pregador e autor calvinista. Agora a Igreja de Deus e Amor, que não era reformada, vai virar calvinista, vai virar pouquinho adepta da predestinação, não vai ser mais arminiana. Numa tentativa de afastar os jovens do reteté e outros modismos pentecostais. E a doutrina, como que fica? É óbvio que todo esse movimento de mudança do Ministério Regenere esbarra no calcanhar de Aquiles, da IPDA, que é o seu regulamento interno, conhecido como RI. O temor de mudanças bruscas dos usos e costumes do Ministério ainda é um empecilho para o crescimento de projetos como o próprio Regenere. Está muito na cara que esses jovens não estão nem um pouco dispostos a seguir os ensinamentos do saudoso missionário Davi Miranda, pois para eles alguns pontos não fazem o menor sentido. O próprio Davizinho declarou na live polêmica, lá que ele diz que vai mudar muitos pontos e tal, da igreja, ou que preza por isso, que não usa paletó ao subir no púlpito, como instituiu seu avô, porque Jesus não pregava de paletó e essa roupa nem existia na época dele. Foi do próprio neto do missionário Davi Miranda, a fala mais lúcida e óbvia, assim considera o teólogo aí do portal pentecostal, que um desamoriense disse em 57 anos da denominação da história da mesma. O que não está na Bíblia não deve ser entendido como doutrina. Aí ele diz que o missionário deve estar se revirando no púlpito por conta disso. Vamos ao conceito, ou a definição desse evangelho que foi falado aqui. Vem da subcultura geek, que se caracteriza como estilo de vida no qual os indivíduos se interessam por tudo que está relacionado à tecnologia e eletrônica. Gosto de filmes de ficção científica, Star Wars, Star Trek, e outros são fanáticos por jogos eletrônicos e jogos de tabuleiros. Por isso que tem jogos lá eletrônicos. Verdade, outra coisa que na IPDA não podia, né? Jogos eletrônicos. Até mesmo o Lorival, como é que tá a hipocrisia? Ele pregava no MC, os malditos jogos eletrônicos e tal, né? E agora estão aí. Fazendo até referência Mario Bros e Pac-Man é jogo eletrônico. Geek é um sinônimo para nerd, e ambas são uma gíria muito usada para caracterizar pessoas com um jeito peculiar, que exercem diversas atividades intelectuais e que geralmente têm muita afinidade com tecnologia eletrônica, jogos eletrônicos ou de tabuleiro e etc. Então, esse seria o evangelho aí dos nerds, o evangelho da era Z da tecnologia. Então, esse é o Regenere, que eles querem implementar na Deus e Amor. Agora, nós vamos a uma outra matéria que fala também do Regenere, mais precisamente do Davi Miranda. A nova cara da IPDA, neto de Davi Miranda, quer trazer mudanças na Deus e Amor. Ele é jovem, bonito, inteligente e rico? Não, mas nós não estamos falando de uma artista da Globo ou alguma celebridade internacional, longe disso. Estamos falando do jovem que está ousando mudar completamente a cara de uma das denominações evangélicas mais conservadoras do Brasil. O futuro líder de um rebanho de mais de 1 milhão de fiéis está promovendo uma verdadeira revolução dentro da Igreja Pentecostal Deus e Amor e PDA. Está tirando o sono dos crentes mais tradicionais da denominação. Estamos falando do evangelista Davi Miranda Neto. Desde que seu avô faleceu e a sua avó, Ereni Miranda, anunciou em alto e bom tom a todos que teria recebido de Deus, né, a revelação de Deus, a mensagem que seu neto seria o sucessor do falecido fundador missionário Davi Miranda, o neto teve uma ascensão meteórica entre os desamorienses, aumentando consideravelmente sua influência nas igrejas da denominação pelo mundo afora. Até fevereiro de 2015, o neto de Ereni nunca havia pregado. Sua participação na Igreja Pentecostal do Amor limitava-se a atuar como intérprete do seu avô na língua inglesa. Entretanto, após o falecimento do missionário Davi Miranda, o jovem pregador começou a ministrar em cultos importantes do Brasil e no mundo, se tornando um símbolo da nova juventude que pretende impor seu estilo na IPDA. Acostumado a fazer cultos cheios de luzes semelhantes a shows em seu recém-fundado Ministério para Jovens, Regenere, Davi Miranda Neto tem um estilo totalmente diferente de seu avô. Sobe ao púlpito sem um tradicional paletó avental, prega de forma branda, sem os famosos retetés, que arrebatam parte considerável dos jovens desamorienses e, principalmente, ignora completamente os usos e costumes que são legados deixados pelo seu avô. Apostando de uma igreja sem religiosidade, legítimo representante da geração Z, o jovem aspirante a líder, embora membro
do clã Miranda afirma que ficou até os 25 anos de idade na igreja sem ter um encontro real com Deus e que somente recentemente encontrou sua vocação. Entretanto, uma recente declaração do evangelista tem causado intenso frenesi entre os desamorienses, alvoroço. Em uma live, Davi Miranda afirmou que está sendo criticado por estar disposto a mudar algumas coisas na denominação da sua família, que já teria, inclusive, deixado a diretoria ciente disso. A gente está tendo bastante crítica, é normal, foi falado na mesa da diretoria, a gente vai começar a mudar algumas coisas da linguagem, trazer o evangelho de uma forma diferente, nossa missão nunca vai mudar, levar o evangelho, estou sempre, é tudo por Jesus. Muita gente que sempre esteve acostumado com uma certa forma achou que a gente está saindo contrário do que a Bíblia diz, afirmou o Davi Miranda Neto. Falando ainda sobre a doutrina, pilar importante para fomento dos usos e costumes da IPDA, Davi Miranda fez questão de deixar claro que o que não está na Bíblia não deve ser entendido como doutrina, deixando claro, por exemplo, porque não usa apenas terno e gravata em suas pregações. Pronto, isso foi o estopim para uma enxurrada de críticas ao jovem pregador que teve que publicar um vídeo explicando ou tentando explicar suas declarações. O Ministério em mudança. O fato é que, embora alguns desamorienses tentem negar, o Ministério tem sim dado sinais claros que pretende seguir uma linha doutrinária mais light nos próximos anos. Em 2017, por exemplo, uma ação inédita em PDA promoveu uma palestra para explicar as diferenças entre doutrina e costume, com parte do 28º Dia Consagrado à Palavra de Deus, promovido pelo CBDA, Curso Bíblico Deus e Amor. Algo impensado na igreja há alguns tempos atrás. A própria Débora Miranda, uma das líderes da denominação, na atualidade, chegou a endossar o coro por mudanças ao anunciar a nova credencial de membros. O que adianta nós criarmos crentes religiosos? Eu vi muita gente fazer isso. Olha, aqui minha credencial, irmão Débora, não falta um carimbo, como se isso fosse mostrar que ela era fiel, declarou a cantora na época. E não é somente entre a família Miranda onde se borbulha o desejo por mudança. No começo do ano passado, a pesquisa online promovida pelo portal Rede Pentecostal constatou que 85% dos membros da Deus e Amor querem mudança no regulamento da denominação, que indica que, aparentemente, as mudanças mais profundas serão questão de pouco tempo. Essa pesquisa é razoável, porque não se sabe também se as pessoas que estão lá voltando são da IPDA mesmo, né, membro, às vezes dizem que são, não são mais, e querem mudança. É claro que muitas coisas, quero ter certeza, que muitos querem, digamos assim, 20%, 30% de mudança do regulamento interno, muitos querem. Mas quando diz respeito à liturgia do culto, quando diz respeito ao modo de pregar, aí é inquestionável que as pessoas não vão aceitar esse modernismo, principalmente os mais tradicionais que foram educados assim, e principalmente respaldados com aquilo que o missionário pregava, contrário às igrejas mundanas, porque na realidade é mundano. Isso é que Jesus nunca precisou usar o mundanismo para ganhar alma. Isso aí que eu não concordo, a questão exatamente da liturgia. Outros pontos pode ser mudado, pode ser equilibrado, tem que ter muito ponto de equilíbrio aí, tem que ter oração, tem que ter jejum e por aí em diante. Emerson Rodrigues, isso aí está bagunçado demais, o culto dos nossos bairros estão vazios através de live em culto, o povo não quer mais receber a bênção que acha que deu em casa. Sim. Liberou, acabou, né? Tem essa questão. Muitas igrejas já estão passando por isso. O missionário não permitia, talvez, a gravação em vídeo, um dos motivos era esse. O outro, ele já até salientou num vídeo que seria por conta da vaidade, de pornografia, coisa nesse sentido. No vídeo que eu digo, ele falou num áudio, né? Então, tem que analisar cada caso. Enfim, mudanças vão acontecer. A família está disposta a mudar. Agora, é claro que muitos não vão aceitar os mais antigos. Eu quero ver se esse capital religioso que eles têm de 1 milhão, não sei se é no Brasil ou no mundo todo, que o teólogo aí, o Saulo, falou, vai permanecer. Porque eles mudando drasticamente, a tendência é que diminua. É que chega aí a ser 400, 500, 1.000 pessoas. Né? Não duvido. Porque, primeiramente, que o ministério para jovem, o jovem, ele não tem muita grana. O jovem, ele não tem como fazer a igreja. É difícil o ministério de jovens. Quem faz a igreja são exatamente pessoas aposentadas, com uma certa idade, que querem uma pegada, um evangelho mais diferente. E algo é preocupante porque
eu estou vendo que o Davi Miranda Neto está aí. É Davi Neto, né? Na realidade, o nome dele nem é Davi Miranda Neto. O nome dele é Davi Oliveira Miranda de Almeida. Né? Tem um Almeida. Seria Davi de Almeida. Às vezes coloco Neto, porque nem Neto não tem o nome dele original. Então, o que me causa um pouco a preocupação é que ele anda com aqueles camaradas lá. Os camaradas lá são bem liberais, com tatuagem aqui, ó, tatuagem aqui. São pastores, mas estão lá cheio de tatuagem. Teve um que eu fazer até tatuagem. Outros estão com um brinco aqui, uma argola aqui. Outros estão cabeludões, né, até aqui, até nas costas. Está lá com aquele cantor famoso, Bruno Morada, quer dizer, ele vai liberar para as outras denominações participar da IPDA, aí aparece lá qualquer um. Vai ficar uma coisa bem complicada. Operação não vai ter, porque se ele é calvinista, ele já vai para a linha do sensacionismo, até mesmo eles não estão mais explorando milagres, eles vão virar que nem uma Batista, com toda certeza. Sim, eu tenho aqui no canal, o Fábio, que foi fotografado com short. Provavelmente não sofreu. Pois é, porque a diretoria está a par de tudo. Ele disse que tem um aval da diretoria. Será que ele tem um aval da diretoria também para usar short? É isso que tem que ser analisado. O regulamento interno não pode, né? Mas o regulamento interno, ultimamente, tem sido feita muita vista grossa. Bom, eu queria só fazer a live breve para falar o que é o Regenere e o que está sendo noticiado sobre o Regenere por aí, e comentários, e notícias e tal, né? Então tá aí. Eu não vou me estender muito. Olá, irmão Bruno. Infelizmente, a maioria das igrejas estão se adequando ao mundo e não ao evangelho. Sim. A tendência é cada vez mais mudar. Eu não duvido que a pouquinho vai ter os artistas, se assim continuar e for aprovado assim, eu não duvido que vai ter os artistas gospel em cima da Igreja Deus e Amor, e logo, seja artista, cantor, seja pregador, vai ter política, vai ter divórcio, vai ter tudo. Porque se libera, por exemplo, não usar terno, não usar gravata. Coisa essa que, se você for diante do juiz, você sofre lá, né? Eu já falei várias vezes, não vou ficar repetindo. Se libera a barba, que não podia, mesmo que não seja pecado. E a minha questão da barba, talvez, é pregar em cima do público muito barbudo. Só isso que eu vejo. Eu sei que não é pecado mesmo. Eu já fiz estudo sobre isso, lá no meu canal. Lá. É por isso que eu estou até com isso aqui, mas logo eu vou tirar também. Eu não gosto de ficar muito barbudo. Dança, podia dançar, não via pecado. Agora está de short. O que falta agora? Ele já disse que o Jacinto Manto poderia vir, porque ele disse assim, eu não vejo a hora de estar aqui. Porque ele perguntou, que hora que eu vou estar aí? Está aí no canal esse vídeo, né? Se vocês viram. Eu ainda mostro ali certinho para ninguém dizer que eu estou mentindo. O Jacinto Manto pergunta, e aí, quando que eu vou estar na Igreja Deus e Amor? Não vejo a hora, diz o Davi Neto. Então, se ele libera para o Jacinto Manto, que custa ele liberar para o Marco Feliciano, liberar para esses cantores aí famosos aí, com tanto nome que a gente já não sabe, né? Enfim, e Marco Feliciano está ligado à política, libera com o Marco Feliciano, o Daniel Miranda já tinha tirado uma foto com o Marco Feliciano, visitando a igreja dele e tal. Aí talvez até o Daniel Miranda venha, né? Que agora está tudo liberado. Então tá aí. Aí depois os mais fanáticos da EPDA disseram que os que saíram da EPDA são divisores, são pessoas terríveis. Mas se é para estar compactuando com algumas coisas equivocadas lá, mas vai sair mesmo e abrir o ministério. O Manjo sofreu muito sobre isso, entre outros aí, né? É só para esclarecer isso, tá bom? Deus abençoe e até uma próxima.